Olá, alunos! Hoje discutiremos alguns desafios para uma educação de qualidade na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância. Então, vejamos algumas ações que contribuem para uma educação de qualidade, pensando sobretudo aí na organização dos espaços, da rotina, do tempo, de um currículo específico para crianças nessa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, ok? Vamos lá, então. O que seria necessário pensarmos, entre outras ações aí do ponto de vista das políticas públicas, inclusive, seria a necessidade de recursos financeiros aplicados exclusivamente neste nível de ensino. Então, ao discutirmos a importância de uma educação de qualidade, vemos que uma maneira de viabilizar que essa educação se consolide é a partir do investimento de recursos financeiros voltados para esse segmento. Uma outra dimensão também bastante importante é a universalização do atendimento para todas as crianças de 0 a 5 anos. Percebemos que, embora seja obrigatório o ensino aí na faixa etária de 4 a 5 anos de idade já, a questão do atendimento anterior aí de 0 a 3 anos é algo que ainda não se dá de uma maneira adequada, né? Percebemos inclusive que não há creches suficientes para abarcar todas as crianças que necessitariam de um atendimento educacional nessa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, né? Então, embora reconheçamos a importância desse atendimento educacional nessa faixa etária, não há ainda recursos objetivos que viabilizem, que possibilitem a inserção de todas as crianças nessa faixa etária dentro desse segmento da educação. Percebemos também a necessidade de uma formação inicial e continuada do professor, priorizando a integração do cuidar e do educar. Então, o que temos discutido ao longo da nossa disciplina Educação e Cuidados é o quanto que esse segmento da educação infantil, sobretudo de 0 a 3 anos, ele é constituído por algumas especificidades no sentido de entender essa relação intrínseca entre cuidar e educar, entender que ao banhar a criança, ao alimentá-la, ao fazê-la dormir, a palavra, o gesto do adulto, eles são formativos para essa criança do ponto de vista emocional, físico, do ponto de vista social. Então, há um fazer pedagógico no próprio cuidado ao corpo da criança, na própria maneira como organizamos o espaço da sala de aula, o espaço das aprendizagens nesse contexto. Para isso, há necessidade de uma formação específica desse educador, não só no que diz respeito à sua formação inicial, mas também na sua formação continuada, aquela que vai sendo feita processualmente dentro dos seus espaços de trabalho. Equivocadamente percebemos o quanto que muitas pessoas, ao se referirem à educação infantil, acreditam não haver necessidade de uma formação específica, por pensar que o que é da ordem da educação infantil é como aquilo que qualquer mãe é capaz de fazer dentro do seu espaço familiar, qualquer um que teve filho, que teve um sobrinho, que teve uma criança pequena na família seria capaz de fazer. Então, na verdade, o que nós vamos observando é que é um período tão importante do desenvolvimento da criança, em que qualquer intervenção pode marcá-la de uma maneira tão profunda ao longo de todo o seu desenvolvimento, que deveria, na verdade, ser mais ao contrário, deveria haver um investimento maciço na formação do educador que atua com a criança nesse momento de seu desenvolvimento.
Nessa perspectiva também vamos entendendo o quanto que é importante haver um projeto pedagógico adequado para essa faixa etária, privilegiando o enriquecimento das experiências infantis. E um projeto pedagógico ele só pode ser realizado a partir de um currículo pensado estrategicamente para essa faixa etária, que entenda as etapas do desenvolvimento da criança nessa faixa etária e que, portanto, propicia aos seus educadores uma formação específica em relação aos conteúdos e às etapas desse desenvolvimento, ok? Outra questão bastante importante, então, que vai se articulando em tudo isso que a gente vem conversando, é a dimensão de um trabalho coletivo entre direção, coordenação, professores e demais profissionais. Então, quando a gente vai analisando esse contexto da educação infantil, a gente vai percebendo quanto que há uma rede que precisaria se desenvolver, de saberes, de investimento, de trocas, a fim de desenvolver uma educação de qualidade dentro desse segmento da educação. A participação das famílias também é um outro importante elemento dentro desse contexto, uma vez que a criança é o foco comum aí entre famílias e escola, essa relação das famílias levando suas demandas, suas experiências, as características da sua comunidade, com certeza auxiliam na construção de um currículo mais adequado ao desenvolvimento da criança, mais condizente com a sua realidade social, mais condizente com as suas dificuldades, com o seu perfil, com a sua demanda. Então, fundamental a participação das famílias na construção de uma educação infantil de qualidade. Percebemos também o quanto que o espaço físico com material imobiliário adequado à idade das crianças é importante nesse momento. A segurança física e psicológica capaz de garantir acolhimento a todas essas crianças também é algo fundamental, crucial para uma educação de qualidade nesse segmento da educação infantil. Há necessidade de uma articulação também entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que vemos recentemente, por exemplo, com a criação do ensino fundamental de 9 anos, algo que vem mexendo bastante com o contexto educacional e com os estudiosos que se propõem a refletir as características do desenvolvimento infantil. O que a gente veio percebendo é que, na medida em que se antecipou a entrada da criança, por exemplo, no ensino fundamental, que antes era por volta de 7 anos, e a gente antecipou isso para 6 anos de idade, o que a gente começou a perceber, então, é essa disparidade entre o campo da educação infantil e o campo do ensino fundamental. Por quê? Porque a gente percebe que há todo um contexto de ludicidade, de brincadeiras, de fantasias, de simbolismo que envolveria a educação infantil e que é quebrado quando a criança migra para o ensino fundamental. Então, o que começou a se perceber e ficou mais evidente a partir do ensino fundamental de 9 anos, e eu digo para vocês por quê? Porque até então, quando a criança ia com 7 anos para o ensino fundamental, era meio que esperado que todo o contexto de sala de aula modificasse, que ele começasse a sentar em carteiras um atrás do outro, que os espaços de brincar diminuíssem, de recreio diminuíssem. Então, isso já estava meio que dado. Quando a gente antecipa a entrada da criança e leva uma criança de 6 anos, que ela ainda está mais imersa nesse campo de ludicidade, nesse campo simbólico do brincar, começa a se perceber o choque com que muitas crianças começaram a enfrentar essa mudança. Porque a gente começou a perceber efetivamente dentro dos espaços das salas de aula e das escolas como um todo, que houve
é uma diminuição dos espaços de brincar, uma diminuição dos espaços de ludicidade dentro das escolas, a ponto de haver a necessidade de se criar documentos ressaltando as características inerentes às crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Então, o que a gente vai percebendo é que há uma disparidade, uma ruptura muito grande entre o que é o segmento da educação infantil e o que é o ensino fundamental. E o que poderia ocorrer a fim de propiciar uma educação de qualidade maior para as crianças, é que houvesse uma ponte entre esses dois segmentos da educação infantil e do ensino fundamental, e que pudesse se trabalhar esses anos iniciais do ensino fundamental também de uma maneira contextualizada, significativa, respeitando as características inerentes ao desenvolvimento da criança nos anos iniciais do ensino fundamental. Então são coisas bastante importantes para a gente problematizar aqui e, por outro lado, também entender que a educação infantil ela não deve se desenvolver voltada para o preparo da criança para a entrada no ensino fundamental, como infelizmente nós acompanhamos em algumas escolas que começam a trabalhar com alfabetização logo nos anos iniciais. A criança, a gente sabe, né, a criança na educação infantil, a gente sabe que ela vai ser despertada para a questão da escrita, do conhecimento da linguagem como uma função social, algo que comunica, que informa, que possibilita a criança se apropriar de conteúdos do seu meio cultural, a construir saberes nessa perspectiva sociohistórica. Porém, muitas vezes nós vemos um desenvolvimento mecânico dessas habilidades da criança, de fazer uso dessa linguagem como uma função social de uma maneira descontextualizada, por exemplo, a partir da escrita, sem sentido, sem um contexto ali envolvido, reprodução de alfabetos, de números, muitas vezes no momento em que a criança ainda não está pronta, não está apta a fazer essas aquisições, omitindo da criança os espaços de aprendizagem em outro contexto, do jogo simbólico, das histórias, das linguagens, questões que propiciassem o raciocínio lógico, matemático, o desenvolvimento físico, entre outros, porém de uma maneira contextualizada, via aquilo que é realmente característico do seu desenvolvimento nessa faixa etária de 0 a 6 anos, que é propriamente a questão da ludicidade, do jogo, do brincar, ok? Então, procederemos aí nossas discussões, continuaremos abarcando intervenções que propiciem uma educação de qualidade a partir das nossas próximas aulas, e convido vocês então mais uma vez a analisar os espaços dos estágios que vem realizando, a fim de identificar de que maneira esse ensino vem ocorrendo, né, nesse segmento de 0 a 3 anos, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula, um grande abraço e até mais.